Olá, meus amigos, nesse sábado, com a Europa em pleno vapor em relação aos grandes campeonatos, obviamente teremos um Bom Dia Mercado mais graúdo, ok? Além do Campeonato Brasileiro, falaremos também sobre já uma rodada um pouco mais cheia da Premier League, tendo em campo o Liverpool, o Arsenal, o West Ham, o Newcastle, o Aston Villa. Já dá pra gente ter aqui uma noção do que tá vindo pela frente. O Barcelona também faz a sua estreia na La Liga, tem a final da Supercopa da Arábia Saudita entre o Al Nassr e o Al Hilal. Esses dois estão sempre se enfrentando. Tem continuação da DFB Pokal na primeira fase e também tem a final da Supercopa da Alemanha entre o campeão Bayer Leverkusen da Bundesliga do ano passado e o Stuttgart. Grande jogo também pra gente poder acompanhar. Além disso, tem outros jogos complementares que a gente vai comentar no nosso planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 17 de agosto. Vamos começar o nosso planejamento na Europa e depois a gente deixa o Campeonato Brasileiro Série A e B para o final. Afinal de contas, apesar de ter aqui dois jogos às 16 horas, também tem jogo na parte da noite, então a gente fala no final. Vamos começar com a estreia do Liverpool na Premier League. Obviamente, uma das equipes favoritas para disputar o título com o Manchester City, assim como o Arsenal no ano passado. Tivemos um início de competição do Liverpool na temporada passada não muito bom para quem acompanhou. O Liverpool teve que recuperar alguns vacilos que deu no início, principalmente tendo que virar jogos, né? Fazendo talvez o dobro de esforço dos seus adversários, tendo que virar partidas no final, viradas incríveis, mas que obviamente você tem um desgaste maior, você corre atrás até o final do jogo, diferente de um time que consegue abrir uma vantagem de 2, 3 gols de diferença e consegue administrar a partida. Então, o Liverpool, ele teve um início não muito bom na temporada 23-24 e enfrenta nessa manhã de sábado, o Ipswich, que subiu da Championship e é, obviamente, o grande favorito. O Liverpool não perdeu tantos jogadores, né? Teve aqui a aposentadoria do Thiago Alcântara, que já estava, né, lesionado há algum tempo. O Matip foi dispensado, né? Ficou sem clube. Teve o Calvin Ramsey, que é um jogador mais jovem que foi para o Wigan. Teve o Adrián, que é o goleiro espanhol que praticamente não jogava, que também foi para o Betis. E o Fábio Carvalho, que foi para o Brentford. Mas nada, trouxe um goleiro só e talvez o grande destaque da equipe do Liverpool tenha sido a troca entre o Arne Slot, que veio do Feyenoord, para o Liverpool e a saída do Jürgen Klopp, que, ao que tudo indica, era um período de aposentadoria, mas não se sabe se ele vai ficar, obviamente, muito tempo fora da equipe. Geralmente, nessa primeira rodada, a gente não pode inventar tanto, né? O Liverpool é uma equipe com um potencial de marcação muito grande, de marcação-pressão principalmente, tem um ataque muito, muito forte, tem uma progressão de contra-ataque também muito forte, então é um time que consegue se adaptar, é um camaleão. Se ele precisar jogar em cima, marcando pressão do Ipswich, ele vai fazer, abrir o placar provavelmente, e depois ele pode recuar para depois contra-atacar. Tudo isso ele pode fazer. Se o time do Ipswich começar muito agressivo, ele também pode se adaptar no contra-ataque. Então, para nós, a ideia de um Liverpool vencendo esse jogo ela é muito clara. Tá? Agora, é o primeiro jogo, então talvez alguns encaixes ainda desse novo trabalho do Arne Slot possam acontecer. Se você é um trader, aí para você já é um pouco mais complexo, você não pode se dar ao luxo de deixar o Liverpool demonstrar todas as suas qualidades de contra-ataque, de jogo reativo. Talvez para você seja mais interessante um jogo onde o Liverpool tenha completo domínio. É o que a gente espera, né? Para que essa cotação ali próximo de 1,35 ela fique o mais tempo possível estabilizada. Fechou? É o que eu venho buscar aqui, a vitória do Liverpool. Não tem dados nenhum, nem você, nem ninguém. É a primeira rodada, então à medida que os primeiros jogos forem acontecendo, faremos as nossas anotações. Eu sou um cara metódico, gosto de anotar tudo que eu estou vendo para ir construindo na minha cabeça se essa equipe ela é boa para esse ano eu acompanhar, se não é, e tudo mais, tá bom? Arsenal e Wolverhampton às 11 horas, mais um favorito aqui para ganhar a Premier League esse ano. Não conseguiu ano retrasado, não conseguiu no passado. Vamos ver se esse ano consegue nessa temporada, porque o maior problema do Arsenal é ter que manter a constância que o City, que é o grande papão de títulos da Premier League, consegue, né? Essa é a maior dificuldade. Não é ganhar grandes jogos, isso aí o Arsenal tem feito, mas principalmente manter a constância, seja em jogo grande, em jogo médio, em jogo pequeno, fora, dentro de casa. Isso realmente tem sido mais complexo para a equipe do Arsenal. Vamos falar um pouquinho das contratações do Arsenal aqui. O Riccardo Calafiori, jogador italiano do Bolonha,
fez uma excelente Euro. Gosto demais desse zagueiro. A contratação em definitivo, eu acho, do Raya, o David Raya, que veio do Brentford. É um bom goleiro, mas teve algumas falhas no ano passado. Mas enfim, é um bom goleiro. Tá? Não teve mais tantas chegadas assim. O restante foi questão de empréstimo e transferência. Saída. Smith Rowe foi pro Fulham e nenhuma outra assim tão forte. A maioria empréstimo, transferência. O Cedric Soares ficou sem clube. Não teve assim tantas saídas. Então continua o Arsenal com aquelas peças fortes que a gente conhece. O Gabriel Jesus, o Bukayo Saka, o Trossard, o Martinelli, o Kai Havertz, o Odegaard. Toda aquela galera que a gente já conhece e que provavelmente vai fazer com que o Arsenal brigue de novo pelo título esse ano. Trabalhar o Arsenal dentro de casa costuma não ser tão difícil, tá? Na maioria das vezes, então é um time que consegue ter uma marcação-pressão muito grande, é um time que gosta de ter posse, é um mercado que fica estabilizado, então para você que é um trader é um excelente clube para você acompanhar, para você que é um Panther já é mais complexo, porque você com essa cotação, dificilmente você vai ter um longo prazo de lucratividade, então você precisa de uma cotação um pouco mais alta, talvez esperar o Arsenal empatar no primeiro tempo para tentar buscar uma vitória no segundo, talvez torcer para que o Wolverhampton faça o primeiro gol para você tentar buscar uma dupla chance, uma virada, ou quem sabe até trabalhar com handicaps asiáticos. Eu não te aconselho trabalhar com handicaps asiáticos nas primeiras rodadas, porque você não tem informação ainda do jogo da equipe, né? Se vai encaixar esse ano, se não vai, se os rivais estão bem preparados para enfrentar o Arsenal esse ano, então eu ficaria mais de observador nessas primeiras rodadas, tá bom? Outros jogos que a gente pode acompanhar por aqui, Newcastle contra o Southampton, Newcastle também muito favorito, time com muito investimento, não fez o investimento que todo mundo esperava quando ele foi comprado, né? Ele tá indo devagar, tá soltando dinheiro devagar, ainda acho que vai ser uma grande potência, mas tá soltando dinheiro devagar. Enfrenta o Southampton, West Ham Aston Villa também é bom jogo, né? Jogo para correção de preço aqui, o Aston Villa é um time muito forte, muito chato. O West Ham em casa também é um time muito chato. Quero ver a estreia do Niklas Füllkrug, que foi contratado junto ao Dortmund, né, pelo West Ham. Então, acho que é uma rodada interessante. E tem o Everton contra o Brighton que foi uma surpresa na temporada retrasada, não tanto na passada, e o Everton que teve trabalho na temporada passada, mas conseguiu se manter na primeira divisão. Saindo da Premier League, já que eu já falei de todos esses jogos da Premier League, né, principalmente os jogos mais cedo, vamos para a Série A italiana, que é o primeiro jogo da Série A italiana esse ano, começa já logo com a campeã Inter enfrentando o Genoa fora de casa. Eu já estipulei aqui uma possibilidade da Inter se complicar, tá? Porque o Genoa é um adversário muito chato, muito chato. Quem acompanha o Genoa sabe. Deixa eu ver como é que foram as contratações da Inter, porque eu também não sei, a gente tá vendo aqui junto, né? Algumas eu consegui acompanhar, mas nem todas. Vamos dar uma olhada aqui quem foram as contratações da Inter de Milão, que fez um campeonato absurdamente bom no ano passado. Principais chegadas. O Fratesi foi contratado, acho que em definitivo, pelo Sassuolo. O Zielinski veio do Napoli, em transferência gratuita. Carlos Augusto, do Monza. O Joseph Martinez, goleiro do Genoa. E o atacante Taremi, do Porto, grande atacante, tá? Um belo complemento aqui pro ataque da Inter. Eu acho que foram, assim, das principais peças esses daqui. Nas saídas, não tivemos também grandes saídas aqui. A Inter não precisou vender tantos jogadores. Ó, o Alexis Sanchez foi para o Udinese. Deixa eu ver se eu acho outro famoso por aqui. Não. O Quadrado tá sem clube. Depois de tantos anos, Quadrado no futebol italiano acabou ficando sem clube. Valentin Carboni foi para o Marselha. Gaetano Oristano e Lucien Agumé foram para Veneza e Sevilha, respectivamente. Nenhum grande nome aqui, então a Inter segue extremamente forte e ainda se reforçou com o Zielinski, o Taremi e o Fratesi já era da casa, vamos dizer assim. Por que eu acho que a Inter pode se complicar? Porque o Genoa é muito chato. Defensivamente falando, então, nem se fala. Um bom time de bola aérea, bom time para contra-ataque. A última vez que a Inter esteve por lá, no início da temporada passada, a Inter empatou 1-1, tá? Então é bom a gente... E também teve um 0-0 aqui, ó, na temporada retrasada. Então é sempre bom tomar um pouco de cuidado. A Inter costuma ter facilidade quando joga com o Genoa em casa. Fora de casa é um pouco mais complexo. Isso abre oportunidade para você tentar buscar uma cotação um pouco mais alta, claro. Se você é um trader, também abre uma oportunidade para você esperar uma cotação mais alta da Inter ou buscar uma correção de preço do Genoa. Tudo isso pode ser interessante. Saindo da Inter, né? Indo pro maior rival da Inter, o Milan. Enfrenta o Torino. O Milan tá com uma camisa nova bonita, rapaz. A camisa nova do Milan, puta merda. Deixa eu pegar também aqui as escalações do Milan. Se eu não me engano,
o Milan trouxe o Álvaro Morata, atacante do Atlético de Madrid. Trouxe o Alex Jiménez, do Real Madrid. Emerson Royal, do Tottenham. E o Pavlovic, que veio do Salzburg. Zagueiro. Gosto. Bom zagueiro, tá? Foram essas as principais contratações. Nas saídas do Milan, em definitivo, o De Ketelaere, o Charles De Ketelaere, que um belga extremamente bom jogador. Krunic, que foi pro Fenerbahçe, emprestou Lorenzo Colombo, emprestou Luca Romero e vendeu o zagueiro Carlos Mitch. Não conheço, tá? Então, Milan segue forte. Álvaro Morata, o Chukwueze, Pulisic, Noah Okafor, Rafael Leão, esses jogadores que a gente sabe. Tá bem renovado, né? O Milan, o Loftus-Cheek, tá bem renovado. É um ataque bem, vamos dizer assim, agudo do Milan. Tem o Luka Jovic também, que eu gosto bastante. Então é um Milan que pode dar trabalho esse ano. Enfrenta um Torino que geralmente é parecido com o Genoa, né? É um time bem organizado na parte defensiva, mas o Milan, na minha opinião, tem essa possibilidade de vencer. Para mim, vale a pena ficar de olho aqui no back favorito, no leia pela equipe em campo no Torino. E se você conseguir uma cotação mais alta do Milan, se você é um Panther, até vale a pena. 2 jogos complementares aqui, ó. O Parma retornando à Série A italiana enfrenta a Fiorentina e o Empoli pega o chato time do Monza. Vamos passar agora para a final da Supercopa da UEFA entre Al Nassr e Al Hilal. Não temos informação estatística, porque é uma nova temporada, novos jogadores. Não te aconselho a trabalhar com estatística nesse tipo de jogo, mas temos o benefício de olhar o jogo, né? Da leitura de jogo ao vivo. É o que eu vou fazer e é o que eu te aconselho. Esses dois se enfrentam com muita frequência nessas Supercopas, né? Ó, teve aqui embaixo a Copa da Arábia Saudita, não foi? Que o Al Nassr venceu por 2-1. Depois teve um outro campeonato aqui também. Aqui embaixo, ó, outra Supercopa da Arábia, que o Al Hilal venceu por 2-1. A maioria das vezes eles estão se enfrentando, tá? Os últimos jogos, disputa de pênalti, o Al Hilal saiu vencedor, depois teve 1-1, 2-1 para o Hilal, 2-0 para o Hilal, 3-0 para o Hilal, 2-1 para o Al Nassr, aqui acho que foi aquele título, 2-0 para o Hilal. Na maioria das vezes o Al Hilal leva vantagem, tá? Principal destaque do Al Hilal, na minha humilde opinião, é o Mitrovic, atacante, e o goleiro Bono. E nesse tipo de jogo, que é jogo único, você contar com um excelente atacante, e olha que o Al Nassr também tem o Cristiano, né? E com um bom goleiro para pegar pênalti, é muito bom, né? Eu não tenho certeza se o Al Nassr já está com o Bento. Será que ele já tá? O Bento é pegador de pênalti também, cara. Eu não tenho certeza. Eu acho que o Bento foi contratado pelo Al Nassr, mas eu não sei se ele já tá disponível por lá. Agora eu faço questão de observar isso aqui. Al Nassr. Tá confirmado. O Bento é goleiro do Al Nassr e contra o Al Tahroun ele foi o titular. Então temos sim um bom goleiro aqui do lado do Al Nassr e é pegador de pênalti também. Bento, no seu auge, na seleção brasileira, foi pro Al Nassr. Olha a força que tá o futebol na Arábia Saudita em relação a dinheiro, né? Só ver a oferta bilionária que eles estão fazendo pro Vinícius Júnior deixar o futebol europeu para jogar na Arábia Saudita. Bom, para mim, um jogo para correção de preço. Dos últimos jogos, a gente tem aqui uma incidência maior de pelo menos 2 gols. O mercado ainda está com uma cotação bem ruim, então não te indico nada para pré-live. Como é um jogo decisivo, até que me prove o contrário, eu não vou olhar para gols, porque o 0-0 ele permite às equipes talvez uma prorrogação e um penal. Não sei se tem prorrogação, provavelmente sim. Mas um jogo desempatado já torna esse jogo mais aberto, principalmente com uma distância ou uma discrepância de 2 gols para um lado ou para o outro, tá? E aí no ao vivo pode ser interessante. Não duvido de um ambas marcam aqui, tá? Cotação de 1,40. Essa cotação é um lixo. Não te aconselho trabalhar com esse tipo de cotação. Uma cotação a 2, eu gosto. 1,40 não, tá? Depois, vamos falar sobre a final da Supercopa da Alemanha entre Bayer Leverkusen e Stuttgart. Eu acredito que pelo fato do Stuttgart ter sido o campeão da Bundesliga e da DFB Pokal, a segunda colocação da Bundesliga, que eu acho que acabou ficando com o Stuttgart, no final das contas, permitiu o Stuttgart disputar esse título, tá? Eu tô jogando pro alto, mas acho que é isso mesmo. É isso mesmo, ó. O Stuttgart foi o segundo colocado, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. O Stuttgart foi o segundo colocado da Bundesliga no ano passado, passou o Bayern de Munique no final, né? E acabou ficando na segunda colocação. Como o Leverkusen já tinha sido campeão da DFB Pokal e a Supercopa é o campeão da Alemanha contra o campeão da Copa da Alemanha, o Stuttgart herdou essa vaga.
Então o Bayern de Munique esse ano fica fora da final da Supercopa. E o Stuttgart é um time muito bom, né? Apesar de ter disputado contra o rebaixamento na temporada retrasada, temporada passada, segunda colocação, deu muito trabalho. Se não me falha a memória, conseguiu manter o Guirassy. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui as contratações e as saídas do Stuttgart. Mas eu acho que foi sim, ó. Ah, não foi. Não foi. Senhor Guirassy ou Guirassy foi contratado pelo Dortmund. Eu não estava sabendo dessa informação. Isso sim é uma perda significativa. Hiroki Ito foi para o Bayern de Munique, o zagueiro, e o Dortmund também buscou o Waldemar Anton. Meus amigos, grande contratação do Dortmund. Saída do Niklas Füllkrug, chegada do Senhor Guirassy. Grande contratação. E grande perda do Stuttgart, né? Mas o Stuttgart contratou, em definitivo, o Dennis Undav, do Brighton, que também foi uma dupla importante com o Guirassy. E quando o Guirassy teve uma lesão no meio do caminho, o Undav tomou conta. Contratou o atacante Demirovic, o 9 do Augsburg, que é também um bom jogador, principalmente para aquele tipo de jogo de... Ele me lembra muito, sabe quem? Paulo Guerreiro. Vocês vão lembrar, Paulo Guerreiro do Corinthians, do Flamengo. Um jogador para cadenciar a bola nos momentos de pressão, joga nele, cadencia a bola, faz um bom pivô e espera a galera chegar, também sabe virar para finalizar. Bom jogador. Não é o mesmo estilo do Guirassy, mas é um bom jogador, tá? E é isso, boas contratações do Stuttgart. Obviamente, o risco de perder o Guirassy era muito grande, acabou perdendo. O Leverkusen, se não me falha a memória, manteve quase todo mundo. Deixa eu ver se teve alguma saída muito forte aqui do Leverkusen. Não, manteve quase todo mundo. Ainda trouxe Alex Garcia, do Girona. Trouxe o Martin Terrier, do Rennes. E também do Rennes trouxe o Belocian, que é zagueiro. Manteve uma boa base. O Patrick Schick, Boniface, o Adli, Hoffmann, Wirtz, Florian Wirtz, candidatíssimo aí a ser um dos melhores jogadores de novo do ano. Para mim, um timaço, bem treinado, continua na frente da equipe o Xabi Alonso. Então, é óbvio o favorito aqui o Leverkusen, mas o Stuttgart pode dar trabalho. Para mim, um jogo para correção de preço. Como se trata de um jogo único, deixa eu ver como é que foi a final da Supercopa do ano passado, para a gente tirar, porque, por exemplo, a Supercopa da UEFA repetiu o que a gente imaginou, né? Um jogo para 2 gols, sem muita maluquice, né? Um jogo até bem truncado no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada aqui como é que foram as outras finais, ó. 2023, o Bayern de Munique perdeu para o Leipzig por 3-0. 2022, o Bayern de Munique venceu o Leipzig por 5-3. Olha aqui, a Copa da Alemanha já puxa para um jogo mais over. Em 2021, 3-1 o Bayern para cima do Dortmund. Em 2020, 3-2 o Bayern para cima do Dortmund. Boa. Então a Copa da Alemanha já traz pra gente uma espera de um jogo mais aberto, tá? Nesse jogo aqui de 2019, dá pra ver, não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu arrumar essa minha tela, porque eu faço questão de mostrar pra vocês uma coisa que eu acabei de bater o olho e já meio que percebi. O Bayern de Munique nesse ano, ele jogou pra propor jogo, obviamente, e o Dortmund no contra-ataque. O Dortmund matou o jogo no contra-ataque e se segurou. No ano seguinte, em 2020, o Bayern, que era o favorito, abriu 2-0, forçou o Dortmund a sair pro jogo, e aí o jogo ficou over. Em 2021, o Bayern de Munique chegou a abrir 2-0 de novo, 2 gols de vantagem, que é o que eu gosto. O jogo ficou over. Teve mais 2 gols. 2022, 5-3. O Bayern de Munique abriu 3-0 e o jogo ficou over. A discrepância do placar em saldo, pelo menos de 2 gols de diferença em finais, torna o jogo um pouco mais aberto. Mais uma vez aqui, ó. 2 gols de diferença, teve mais 1 no segundo tempo no ano passado. Então, quem sabe? Nesse ano aqui eu não espero um jogo para gols no pré, mas um jogo com uma discrepância de 2 gols para um lado ou para o outro pode fazer essa partida ficar mais interessante. Nos últimos jogos entre eles na temporada passada, 2-2, 3-2, 1-1, 1-1. Olha o ambas marcam aqui, ó, 1,53. Odd ruim. Uma cotação mais alta me parece bem interessante, tá? Mas óbvio, Leverkusen, por ter feito a temporada que fez, me parece ligeiramente sim favorito, concordo com o mercado por aqui. Depois disso, nós temos o Campeonato Português. Vamos falar do Campeonato Português, depois a gente fala da La Liga e depois vai pro Brasileiro. Tá aqui em cima, ó. Primeira Liga. Vou fazer o jogo do Sporting com o Nacional, né? O Sporting é uma equipe que me deu muita oportunidade de trabalho no ano passado, manteve o Victor Gyökeres, manteve o seu treinador, manteve o seu estilo. Então, na minha opinião, continua sendo uma boa equipe pra gente trabalhar no back favorito no primeiro tempo. Vou fazer minhas anotações.
À medida que vão passando o tempo, a gente vai conversando mais sobre o esporte, tendo mais informação sobre ele. E também vou ficar de olho no Benfica contra o Casa Pia. Costuma ser um Casa Pia muito mais voltado para o contra-ataque. Então, nesse tipo de jogo aqui, o Benfica tende a ter um domínio completo do jogo, mas tem que controlar e neutralizar os contra-ataques do Casa Pia. É mais um time que a gente pode ficar de olho para o back favorito. Isso no trade. Trabalhar com cotações de 1,18 do Benfica ou de 1,25 do Sporting dificilmente vai te colocar em lucro no longo prazo, porque essas cotações já têm a margem das casas de apostas. O que você pode tentar buscar, eu não te aconselho no início da competição, mas pode, são os handicaps asiáticos e também possíveis recuperação de resultado dos dois clubes caso eles estejam em desvantagem, tá? Na Espanha, tem a estreia do Barcelona contra o Valência. Para mim, é mais um favorito que pode se complicar por aqui. Jogar contra o Valência é sempre muito chato, né? Da última vez que o Barcelona esteve por lá, o Barcelona empatou 1-1 e venceu por 1-0. Então, não é fácil jogar lá. Não tenho certeza se o Valência fez boas contratações ou não, mas eu estou mais interessado no Barcelona. Sei que o Barcelona trouxe o Dani Olmo, jogador do RB Leipzig. Era, né? Jogador do Leipzig. Trouxe também... Só, né? Das grandes contratações, o Barcelona trouxe só o Dani Olmo. Tem uma contratação aqui do Girona, o Paul Victor, Héctor Forte, também do Barça Atlético, aí é da academia. Não teve tantas contratações assim o Barcelona. Saiu o Serginho Dest pro PSV, saiu o Chad Riad, Julian Araújo, Mark Gil, que foi pro Chelsea, enfim. Não teve nem grandes saídas, nem, vamos dizer assim, grandes chegadas foi o Dani Olmo, mas além dele não teve mais ninguém. Não teve grandes saídas a equipe do Barcelona, que conta agora com o Hans Flick. Vamos ver se o Hans Flick consegue produzir no Barcelona aquele time agressivo que ganhou tudo do Bayern de Munique, inclusive dando um sapé caiaiá no Barcelona naquela Champions League. Meu Deus, que goleada que foi aquela. Enfim, para mim, um jogo para correção de preço. Não venho pensando em escudo, peso de camisa. Para mim, é o início ainda da competição. O Barcelona vacilou bastante no ano passado na La Liga, demorou a se ajustar e para mim não é um time confiável ainda. Tá? Mas futuramente pode vir a ser. Para mim, é um jogo para trabalhar ao vivo. Osasuna e Leganés é um jogo mais para correção de preço, um jogo extra. Vamos falar então de Brasileirão, Série A e Série B e depois a gente monta os nossos jogos complementares. Nesses jogos do Brasileirão, a gente vai se atentar às partidas de volta da Libertadores. Sempre que você tem um jogo decisivo na próxima semana ou 3, 4 dias depois, é preciso você colocar isso na pauta da sua análise. Tá? Então, quando você quiser fazer uma precificação, quando você quiser criar uma expectativa, é preciso colocar isso em pauta. Por exemplo, o Atlético Mineiro, ele tem o próximo jogo agora contra o São Lourenço em casa, então ele não viaja. Primeira coisa, ele não viaja e ele faz um jogo 3 dias depois contra o São Lourenço. É um jogo decisivo? É. É um jogo difícil? É. Porém, o Galo, ele não tá com uma desvantagem, ele precisa apenas da vitória, uma vitória simples contra o São Lourenço, tá? Não tá contando com o Hulk, então provavelmente é uma equipe que não precisa poupar tantos jogadores, porque ele não tem que viajar e também não tem, vamos dizer assim, uma desvantagem tão grande no placar. Do que eu tô vendo aqui, eu acho que somente o Hulk mesmo que tá lesionado. Provavelmente o Davidson deve ser o titular do lado do Paulinho, o Bernard deve jogar ali, distribuindo junto com o Scarpa. E é isso, tá? Para mim, o Atlético Mineiro, ele é favorito. Vamos olhar um pouquinho nos últimos jogos. Ó, o Galo dentro de casa venceu o CRB na Copa do Brasil, o Corinthians por 2-1 no Brasileiro, o Vasco por 2-0 e o São Paulo. Parece que o Galo agora começou a melhorar o seu jogo em casa. Tá numa fase um pouco melhor. Vinha numa fase horrorosa. O Cuiabá, nos últimos jogos fora, perdeu para o Vitória, empatou com o Palestino na Sul-Americana, venceu o Bahia, foi uma grande vitória, e empatou com o Flamengo. Se a gente puxar o PDF de apoio, olha como o Galo vinha numa sequência horrorosa e vem de 3 vitórias seguidas em casa. Isso já chancela um pouquinho para a gente ter um pouco mais de confiança no Galo. 60% dos jogos ele saiu na frente, falhou em marcar em pouquíssimos jogos, não é um time goleador, né? Teve 15 gols marcados, é uma média de 1,5 gol, mas sofreu 14. Essa questão do gol sofrido não é porque ele sofre em todo o jogo. É porque ele sofreu muito contra Flamengo, contra Palmeiras. Isso aumentou muito o saldo de gols negativo do Galo, tá? Mas é um time forte na parte ofensiva mesmo sem o Hulk. O Cuiabá sai na frente com frequência. Isso é um perigo para o Galo. O Cuiabá abrir o placar pode ser um problema, mas é uma equipe que vence pouco.
Então, mesmo na frente do placar, é uma equipe que na maioria das vezes não consegue a vitória. Só venceu 3 partidas fora de casa. Tem mais gols sofridos do que marcados, apesar da média de gols ser parecida, a gente sabe que o Galo teve esse em crise, né, nos gols sofridos por conta daqueles 2 jogos. São 2 equipes que têm um aproveitamento muito bom, ou seja, não precisam de tantas oportunidades para marcar um gol, isso é um perigo para o Galo, tá? O primeiro tempo das 2 equipes é extremamente parecido, né? E o segundo tempo também é extremamente parecido. A vantagem do Galo é justamente os 3 jogos vencendo em casa, em seguida, em sequência, e obviamente o fato de estar jogando diante da sua torcida. Mas o Cuiabá não é bobo, já venceu o Bahia fora, e é uma equipe que costuma marcar com alguma frequência, tá? Então, eu tomaria cuidado para pegar essa cotação do Galão em 60 por 2 motivos. Porque o Cuiabá não é bobo, o Galo não vinha bem, só está numa fase boa, e tem o jogo da volta agora contra o São Lourenço. Se fosse para definir um nível de desatenção do Galo, uma desatenção mediana. Ele está focando no Campeonato Brasileiro também, tá? 100% dos jogos do Galo em casa e 67% dos jogos do Cuiabá fora. Tivemos o over 1,5. Então, com uma cotação mais alta, esse over 1,5 me interessa e muito. Vou marcar aqui para pelo menos 2 gols. Com uma cotação mais elevada, eu não duvido de uma vitória do Galo, tá? Vou marcar correção de preço, porque acredito que a cotação do Galo ainda possa subir no início, para depois, quem sabe, o Galo encontrar o caminho da vitória por aqui. Mas o Cuiabá surpreendeu o Bahia quando a gente não esperava, e eu não duvido que o Galo também possa ser surpreendido em algum momento. Estar atrás do placar e ter que buscar ou tomar algum gol por aqui. Então, tem que ficar atento. Grêmio e Bahia. Nesse jogo aqui, a gente tem um estilo do Renato Gaúcho sendo, provavelmente, poupar o time todo, ou a maioria das peças, para pensar na Libertadores. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, era um objetivo do Grêmio chegar longe da Copa do Brasil, e conquistou uma virada contra o Fluminense na Libertadores, no Couto Pereira, e vai com essa vantagem de poder empatar no Maracanã. Então, o Grêmio provavelmente vai levar o time reserva contra um Bahia que deve jogar com o time completo. A única dúvida do Bahia, se eu não me engano, é o Everton Ribeiro, tá? Que tomou uma pancada, acho que foi no jogo contra o Vasco. Não, foi contra o Vitória, no Bavi. E pode ser que ele não jogue. De resto, deve jogar completo. O Bahia não está disputando Libertadores nem Sul-Americano, então vai mais focado. Para mim é um jogo para correção de preço. Se o Grêmio fosse favorito, para mim o Grêmio poderia se complicar. Esse jogo, se eu não me engano, vai ser no Alfredo Jaconi, no campo do Juventude, tá? O Grêmio tem feito essa mescla aí, esse rodízio de campos. Ora joga na Arena Condá, no Couto Pereira, no Alfredo Jaconi, enquanto a Arena do Grêmio não está liberada. Não vou criar expectativa para esse jogo porque o Grêmio vem reserva. Talvez um grande destaque aqui seja acompanhar o Bright White, que fez 2 gols, 3, né? Fez um gol contra e 2 gols contra a equipe do Cuiabá na vitória do Grêmio. O Grêmio não está mais na zona de rebaixamento nesse momento e eu acredito que o foco do Grêmio seja a Libertadores, tá? Então provavelmente a gente vai ter um time do Grêmio aqui misto para reserva ou provavelmente completamente reserva, então não vou criar tanta expectativa. Bragantino e Fortaleza. O Bragantino foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, perdeu no jogo de ida da Sul-Americana para o Corinthians por 2-1. Fazia tempo que o Corinthians não vencia o Bragantino, hein? E agora decide contra o Corinthians na casa do Corinthians, que tem sido um local onde o Bragantino gosta muito de jogar, gosta muito de marcar. Só que com esse resultado do Corinthians no jogo de ida, o Bragantino ele já tem que vencer o jogo. A maioria das vezes que vai lá ele consegue marcar, mas o Corinthians também de vez em quando marca, então ele não pode empatar, ele vai ter que vencer. Então o jogo contra o Fortaleza já é no meio de um confronto que vai tirar um pouco do foco do Bragantino, que é a Sul-Americana. Então, Fortaleza pode tentar se aproveitar. O problema é que o Fortaleza também está envolvido na Sul-Americana e o Fortaleza empatou com o Rosário Central na Argentina 1-1. O Fortaleza já não tem essa necessidade gigantesca de reverter um placar. Ele joga para uma vitória simples dentro de casa. Se ele empatou na Argentina, ele pode tentar buscar uma vitória simples aqui. Então, dos times, vamos dizer assim, em campo, o Bragantino é o que tem maior tendência a perder um pouco do foco. Para mim é um favorito que pode se complicar. Não é um grande favorito, tá? 2,25 já é uma cotação quase parelha, mas o mercado coloca mais baixo. Para mim é um favorito que pode se complicar. Utilizando aqui o PDF de apoio, o Bragantino vinha numa toada muito boa dentro de casa, perdeu para o Fluminense, se eu não me falha a memória. O Fortaleza, além de ter vencido o Cruzeiro, tirado a invencibilidade do Cruzeiro, empatou também com o Criciúma e venceu o Flamengo, então tá numa fase boa. Não é uma equipe que marca quase todo o jogo, falhou em marcar em 44% dos jogos, mas é uma equipe até com uma boa iniciativa. O problema é que o Bragantino sai na frente em quase 80% dos jogos e falha pouco em marcar, tá? O Bragantino tem o seu melhor momento no primeiro tempo, de resto as equipes são bem parelhas, o Bragantino também é muito bom na bola aérea, mas os números de gols das duas equipes não é tão alto, ó.
beira 70% do lado do Bragantino para over 1,5, beira 80% do Fortaleza. O Fortaleza até puxa esse jogo um pouco mais para um over, mas como o Bragantino ele tá um pouco desfocado, eu tomaria um pouco de cuidado aqui, tá? Se for buscar gols, no máximo 2, para não esticar tanto a perna, ok? As últimas vezes que eles se enfrentaram, o Fortaleza venceu o Bragantino na casa do Bragantino por 2-1 e empatou 1-1, tá? Ambas marcam aqui, nem me parece ruim. E tá com uma cotação bem melhor do que as últimas que a gente viu por ali. Para finalizar a Série A, o Fluminense enfrenta o Corinthians. O Fluminense tá com um problemão, porque o Fluminense tem que reverter uma desvantagem de 1 gol na Libertadores contra o Grêmio, jogando no Maracanã. Mais ou menos o mesmo cenário de reversão de vantagem que tentou fazer na Copa do Brasil contra o Juventude e não conseguiu. O Juventude classificou com um empate em 2-2, sendo que no Alfredo Jaconi, o Juventude tinha vencido por 3-2. O Fluminense foi no Couto Pereira e perdeu por 2-1 de virada. Então vai ter que vencer no Maracanã, pelo menos uma vitória simples para levar para os penais, para a prorrogação. Uma situação que, obviamente, tira o foco do Fluminense. Porque, pelo menos do lado do brasileiro, mesmo sendo um adversário direto no Brasileirão, mesmo sendo um jogo onde o Fluminense, se vencer, sai até momentaneamente da zona de rebaixamento, o Fluminense sabe que, como atual campeão da Libertadores e já tendo sido eliminado da Copa do Brasil, ele não pode ser eliminado nessa Libertadores. Porque senão, a parte financeira do clube vai ficar muito prejudicada. Porque não vai ser um campeonato onde o Fluminense vai conseguir, caso ele seja eliminado da Libertadores, buscar título. Ele não vai sair daqui do jeito que tá, ele não vai arrancar para ganhar o campeonato. Ele não vai. Então, provavelmente, se o Fluminense for eliminado da Libertadores, o ano do Fluminense acabou. O máximo que o Fluminense vai conseguir fazer é lutar por uma vaga numa Sul-Americana ou escapar do rebaixamento. E pode implodir uma crise ainda maior por conta da parte financeira. Então, é um grande risco para o Fluminense desfocar da Libertadores e é muito provável que o Corinthians possa se aproveitar disso. Então, para mim, o Fluminense é um favorito que pode se complicar. O Ganso e o Arias não jogam, estão suspensos, é um problemaço para o time do Fluminense. Provavelmente vai a campo o Bernal e o Alexander, tô vendo aqui. Lima, Cauã Elias e John Kennedy no ataque. Muito provavelmente o Corinthians vai com o Thales Magno, com o Giovani, o Garro, Rian, Charles, enfim, o time do Corinthians não é espetacular, mas ele vem numa boa fase, ele vem com confiança. Nos últimos jogos, o Corinthians se classificou contra o Grêmio na Copa do Brasil, venceu agora na Sul-Americana o time do Bragantino, jogo de ida. Não é espetacular no Campeonato Brasileiro, como eu já falei e repito, tá? Parece que o time do Corinthians, quando entra na Copa do Brasil e na Sul-Americana, é outra equipe. Tanto é que ele só venceu uma equipe fora de casa no Brasileirão e foi justamente o Bahia. Então isso pesa contra um pouquinho o Corinthians. Mas a atenção do Fluminense está muito voltada para a Libertadores e eu não duvido que o Fluminense possa ter algum problema por aqui, que o Corinthians possa complicar a vida do Fluminense. O Fluminense sai muito na frente do placar, tem um excelente primeiro tempo, tem que fazer valer isso daqui para conseguir essa vitória. Precisa de menos finalizações no alvo do que o Corinthians, sofre menos gol, marca mais que o dobro de gols. Tem tudo melhor o Fluminense. E é por isso que essa cotação é mais baixa. Só não tem uma coisa, a tranquilidade para trabalhar. Porque pensar no jogo do Grêmio, que vai acontecer, ó, vamos dar uma olhada aqui, dia 20, são 3 dias depois, faz com que o Fluminense tenha problemas para poder focar nesse jogo contra o Corinthians. Tá? Não duvido de um jogo mais amarrado. Nos últimos jogos entre eles, até que a gente teve o jogo para gols, ó. 3-0, 3-3, mais um jogo aqui do Fluminense em casa, 2-2, olha só. Me parecia um jogo under, tá? 60% dos jogos do Fluminense em casa com over 1,5, 73% do Corinthians com over 1,5. Mas eu ainda acho que é um jogo amarrado. Eu não duvido de um under 2,5 aqui, tá 1,60, e não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols. Ou seja, no mínimo 2, no máximo 2 também. Acho que seria um jogo para 2 gols, estourando 3. Mas se for para trabalhar alguma coisa aqui, trabalharia apenas o mercado de resultado final, de correção de preço. Na Série B, passar rapidinho na Série B, a Chapecoense pega o Guarani, pior time da competição. Jogo fraco, pelo menos de qualidade. Torcer para não estar chovendo lá na Arena Condá, porque é sempre muito difícil. O Chapecoense é o pior mandante da competição e enfrenta o Guarani, que é um dos piores visitantes. Jogo fraco, vou colocar como um jogo complementar aqui. Santos pega o Avaí, que está em queda livre, né? O Avaí já está aqui na 9ª colocação. Fora de casa, o Avaí venceu apenas 2 partidas. Em casa, o Santos tem 7 vitórias. Para mim, provável vitória do favorito aqui. A não ser que o Santos esteja numa draga danada, deixa eu ver. Não, ganha muito tempo sem perder. E o Avaí venceu o último jogo contra o Operário, mas fora de casa, ó, o Avaí tem tempo que não vence. Ceará e Mirassol. O Mirassol é um excelente time em casa. Fora de casa, o Mirassol teve apenas 2 vitórias. Em casa, o Ceará teve 6 vitórias e uma derrota.
bom jogo para correção de preço, até mesmo uma correção de preço contra o Mirassol, dependendo da situação, tá? O Amazonas pega o CRB, que é um time que em casa toma pouco gol, mas fora de casa, às vezes, a parte defensiva não funciona tanto. Olha só, o CRB tomou 17 gols em 9 jogos fora, não teve nenhuma vitória. O Amazonas em casa costuma ser um time muito aguerrido, muito agressivo, econômico até em gols também. Não duvido, tá, de uma dupla chance, um empate anula aqui da equipe do Amazonas. Pode ser bom. Vamos já fechar os nossos jogos complementares? Eu já marquei, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, jogos para favorito: Liverpool, o Malmo, o Arsenal, Sporting, Milan, Santos e Benfica. Para favoritos que podem se complicar para você redobrar a atenção: Inter de Milão joga contra o Genoa, que é chato. O Barcelona pega o Valência no Mestalla, muito chato. O Bragantino desfocado enfrenta o Fortaleza, assim como o Fluminense desfocado pega o Corinthians. Jogos para 2 gols: aqui tem a Copa da Alemanha, não cheguei a comentar, mas coloquei todos os jogos aqui em pelo menos 2 gols. A DFB Pokal, principalmente na primeira fase, é muito boa para olhar isso. Alguns destaques aqui, ó: Dortmund entrando em campo contra o Lübeck. Quem mais? Holstein Kiel, também um time muito forte. Schalke, Kaiserslautern, Union Berlin, Heidenheim, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach. São todos jogos interessantes. O grande problema é que é quase tudo na mesma hora. Além dos jogos para correção de preço, os jogos complementares eu coloquei o Newcastle com Southampton, o Nottingham Forest com Bournemouth, na República Tcheca o Slavia Praga, na Eslováquia o Slovan Bratislava já é líder isolado. Bom jogo complementar aqui também na Espanha. Na Áustria, o Lask enfrenta o Salzburg, duas grandes equipes. Na Copa de Israel, o Maccabi Haifa finalmente vai jogar. A gente estava falando da Copa de Israel esses dias atrás. O líder da República Tcheca, o Sparta Praga, pega o Jablonec. Fez 4 jogos e 4 vitórias até agora o Sparta. Chapecoense e Guarani, Empoli e Monza. O Fenerbahçe também estreia no Campeonato Turco contra o Göztepe. Cuidado, tá? Cuidado. O Fenerbahçe é um time que cede muita oportunidade. Difícil de trabalhar a favor na maioria das vezes. E o Mônaco que pega o Saint-Étienne, que voltou para a primeira divisão do campeonato francês. O espaço está aberto para vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Me ajuda aí com alguma informação complementar. Me corrija com alguma cagada que eu tenha falado. E a gente vai se ajudando nesse nosso planejamento diário. Agora, principalmente que a competição, que a temporada 24-25 está aberta. Grande abraço e até amanhã.